Bem, galera, sejam bem-vindos aqui. Hoje eu vou falar um pouco sobre a arquitetura 86, x86 e x64, que são os dois tipos de arquiteturas mais utilizados hoje em dia, que são a de 32 e de 64 bits. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre o que seria a arquitetura de um processador. A arquitetura é o modo com que são construídas e posicionadas as trilhas elétricas, os conectores, os materiais utilizados para constituí-los e a quantidade de energia que passa por ele. Além da diferença física, o fato de o sistema operacional conversar de forma diferente, com processadores de arquitetura diferente, o que para mim parece muito óbvio. Primeiramente, como é que funciona um processador? O processador ele emite alguns impulsos elétricos. Esses impulsos elétricos podem ser 0 ou 1, que são os bits. E para facilitar o cálculo, na verdade a interpretação do processador, ele acaba enviando esses bits em blocos. Na arquitetura de 32 bits, são 32 bits, o bloco de 32 bits de informação, e na de 64 o dobro, que seria 2 vezes o 32 bits. E para fim didático, apenas num processador de 32 bits ele consegue fazer 4.294.967.296 cálculos por segundo, ou na verdade por ciclo. De uma só vez ele consegue fazer essa quantidade de operações. E no de 64 eu vou deixar para vocês lerem esse número aí, que é enorme. A analogia do copo é a seguinte: você tem um copo de 500 ml e um copo de 250 ml e você quer encher o copo de 500 ml com um copo de 250 ml. Então você pega o copo, para fazer esse processo você vai precisar encher o copo de água de 250 ml duas vezes. Enquanto, se você quiser fazer o inverso, você vai precisar encher o copo apenas uma vez e ainda sobra espaço suficiente para você fazer o que você quiser com a água. A analogia da viagem é bem parecida. Você tem enquanto o processador de 32 bits ele precisa fazer duas viagens para entregar uma informação completa, o de 64 bits ele precisa fazer apenas uma. A diferença mais óbvia entre os dois, na verdade que mais chama atenção, é a diferença de capacidade de memória RAM. Enquanto o de 32 bits ele aguenta apenas 4 GB de RAM, o de 64 bits ele suporta até 16 exabytes de memória RAM, ou simplesmente 16 bilhões de gigabytes de RAM. É RAM pra caramba. E aqui algumas perguntas didáticas. É possível correr programas de 32 bits num processador de 64 bits? Sim, alguns sistemas operacionais eles têm esse emulador para fazer essa transição. É possível correr programas de 64 bits num processador de 32 bits? Não é possível colocar um caminhão dentro de um Uno. É possível correr a versão de 32 bits no Windows num processador de 64 bits? Sim, temos essa possibilidade. Não é o ideal, mas acontece. É possível correr a versão de 64 bits do Windows num processador de 32 bits? Não é possível colocar um caminhão dentro de um Uno. Levem isso para a vida. E eu agradeço muito a atenção de vocês, espero que tenham gostado e até a próxima.